Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos agora de abrirmos a Tua Palavra, atentarmos nossos ouvidos e nossos corações, para ouvirmos de Ti a compreensão, a revelação, a mensagem que o Senhor deixou para nós, através da ministração do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. Somos gratos pelo privilégio, ou pelos privilégios que temos, uma vez que salvos em Cristo, de podermos nos achegar a Ti, de Te adorar, de termos as perspectivas que temos pela frente, uma vez que fomos e somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos estudado ao longo das últimas semanas, na verdade essa é a 13ª mensagem dentro da carta aos Efésios, e nós temos podido ganhar, creio, uma perspectiva, eu diria nova para você, não nova em termos de tempo, ela está nas Escrituras há bastante tempo, sobre qual é a nossa história, quem éramos nós, e o que Deus está fazendo conosco. O que Ele está fazendo de nós mesmos? Logo no início do capítulo 2 da carta aos Efésios, e agora chegamos ao final do capítulo 2, nós vimos que o apóstolo nos define ali, diz que nós estávamos mortos, inaptos para o relacionamento com Deus. Por causa dos nossos pecados, o fato é que nós estávamos debaixo e destinados à ira de Deus. Éramos vistos como cúmplices do diabo. Cúmplices desse sistema contrário a Deus. Mas, sendo esse Deus misericordioso como Ele é, bondoso como Ele é, amoroso como Ele é, gracioso como Ele é, Ele proveu-nos da vinda do Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz Ele morreu, pagou os nossos pecados, para que pudéssemos chegar a Deus, sermos reconciliados com Deus, restaurados à vida com Deus, e isso abre diante de nós uma perspectiva enorme. Começando no versículo 19 do nosso texto, que hoje vai até o versículo 22, ele diz: portanto, vocês já não são, diante da obra do Senhor Jesus Cristo, do amor, da graça de Deus, vocês já não são mais. Vocês estavam mortos, vocês estavam alienados a Deus, alijados das promessas, sem esperança neste mundo. Mas agora vocês já não são mais. Lembre que nós estivemos avaliando nesse tempo a relação que existia entre judeus e gentios. E eles eram bem antagônicos e inimigos. E o fato de os judeus, no caso aquele povo da cidade de Éfeso, nós aqui hoje, por não estarmos dentro da aliança de Israel, deixávamos de desfrutar de uma série de coisas que os judeus podiam naquela aliança. Mas agora, Paulo diz: vocês já não são estrangeiros e forasteiros. Duas palavras diferentes no grego foram usadas e traduzidas por estrangeiros e forasteiros. A primeira delas significa alguém que está de passagem num país estranho, sem nenhum direito. Talvez a condição de um turista. Você sabe que você é de fora. Você pode contar com os sistemas de segurança daquele povo. Você tem que andar dentro da lei daquele povo. Mas você só está de passagem ali, você é um forasteiro. Mas ele está dizendo, vocês não estão mais nessa condição quando se pensa na relação com Deus. A segunda palavra que ele emprega
é a ideia de um morador permanente num país estrangeiro. É como se alguém no contexto americano tivesse o green card. Você pode trabalhar, mas você não é um cidadão. Desfruta de alguns dos direitos do povo que habita naquele país. Então, ao olhar dessa maneira, Paulo está dizendo: vocês não são mais nem forasteiros que não têm direito nenhum, e nem outros que possam simplesmente passar e desfrutar de alguma coisinha. Ao contrário, ao invés de serem estrangeiros e forasteiros, ele diz: vocês são concidadãos dos santos. Vocês têm uma cidadania celestial. E a perspectiva que ele traz aqui não é que você individualmente tenha cidadania. Na verdade, nós somos uma comunidade de cidadãos. Essa é a nova sociedade que Deus está implantando. E nessa nova sociedade, uma das coisas que nos caracterizam é que o povo que foi salvo e resgatado por Jesus, agora compartilha da cidadania do Senhor. Nada de estrangeiro, nada de forasteiro, agora membros dessa sociedade, e mais ainda ele acrescenta, membros da família de Deus. Você é da realeza. Senta à mesa do rei. Senta à mesa do soberano. Nada de estranho. Nada de forasteiro. Nada de inimigo. Todos que foram salvos nas mais diferentes fontes, com mais diferente background. Essas pessoas, elas estão salvas e fazem parte da família de Deus. Essa é a igreja que o apóstolo Paulo está começando a falar, sobre a qual está começando a falar aqui no capítulo 2 de Efésios, e vai se estender principalmente no capítulo 3. Pode nos parecer chocante, tomara que seja, olhar para a revelação que vem de uma carta como essa, comparado com a revelação que nós temos da realidade dos nossos dias, o que a gente ouve sobre igreja. Onde os púlpitos se tornaram uma grande oportunidade de enriquecimento. Onde promessas são feitas totalmente desconectadas do que as Escrituras dizem. Onde escândalos são descobertos. Onde se encontram, inclusive, personagens ditos do povo de Deus santo, envolvido com escândalos no país. Vivemos um tempo em que a decepção é tão grande com o que é a igreja, que cresce aceleradamente o número de pessoas chamadas, classificadas de desigrejados. Paira no ar uma profunda decepção com o que é a igreja. Nós precisamos, então, tirar nossos olhos dessa realidade que nós vivemos hoje. Que através do jornal, através da internet, da televisão, ouvimos coisas das quais nós temos vergonha sobre o que é a igreja. E voltarmos para a fonte, para as Escrituras, e descobrirmos nas Escrituras o que é a igreja. Uma vez que você foi alcançado pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus, isso significa que Ele o inseriu em que contexto? Do que você faz parte? O apóstolo Paulo disse, quando escreveu aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lê um versículo como esse, nessa semana, seguindo as descobertas de tantos escândalos no Brasil, dá para a gente afirmar com mais convicção, né? A nossa pátria não é essa. Mas mesmo que as coisas estivessem andando bem no país, nós precisamos entender isso. A nossa pátria não é essa. Uma vez que fomos resgatados, fazemos parte de uma pátria celestial. Avistamos ao longe a Jerusalém celestial. Quando Deus planejou a sua igreja, Ele idealizou essa igreja.
Ele constituiu essa igreja, e essa igreja que Deus idealizou e tem implantado, ela inevitavelmente vai cumprir com o seu propósito. Como é que nós vamos entender o que é chamado de igreja e tudo quanto é vergonhoso e escandaloso vem à tona? Você vai poder discernir depois dessa mensagem, eu entendo, ou dessas mensagens. Mas vamos entender o seguinte: o fato de haver corrupções, deformações, contaminações, isso aqui não afeta, em hipótese alguma, o projeto original de Deus, a igreja, a nova sociedade, que compartilha da cidadania celestial, que participa da família de Deus, senta à mesma mesa com Deus. O conhecimento de certas particularidades da vida da igreja devem ter um impacto em nossas vidas. Primeiro, devem nos fascinar e nos impressionar com o que é o projeto de Deus. Igreja não é alguma coisa da qual nós podemos e devamos nos envergonhar. Igreja é alguma coisa que fascina os olhos. E quando entendemos o projeto de Deus, isso tem que nos levar naturalmente a uma ação de compromisso com um projeto da grandeza que Deus calculou. Assim eu pretendo nessa noite apresentar para vocês essas particularidades. 3 particularidades que se destacam aqui dos versículos 19 a 22, para que você entenda o que é o projeto de Deus, a igreja, que você faz parte. A primeira particularidade para a qual eu chamo sua atenção é a fundação da igreja. A ideia é a construção da igreja, e o que o apóstolo vai fazer aqui é pegar a figura de um prédio para descrever o que é uma igreja. Mas ele está longe de querer dizer que um prédio como esse, que tem suas 4 paredes, etc., é a igreja. Você até pode falar em casa para o seu filho, seu marido, sua esposa: vamos sair logo para a igreja, está na hora de sair para a igreja. E alguém pode associar isso aqui com esse prédio. Isso aqui é uma espécie de facilidade para ser viável a gente estar aqui dentro, por exemplo, sem chuva caindo na cabeça. É só um prédio. Mas isso não é a igreja, então o que é a igreja? Em primeiro lugar, essa igreja tem uma fundação. Não é tudo que se chama igreja que é igreja. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma fundação. E se não tem essa fundação, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, olha o que ele diz no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. No projeto de construção do mundo antigo, a pedra angular, ela era presente na construção. A questão é que a pedra angular, esse nome era dado para 3 diferentes tipos de pedra, e alguns estão discutindo a que pedra que o Senhor estava se referindo. Vocês já devem se lembrar daqueles arcos romanos, em que pedras são montadas, e com o peso elas sustentam o arco, e até a parede que vem em cima. Pedra angular era chamada uma pedra que era colocada junto àquele arco, como as demais, e que travava e o arco ficava em pé e estável. Não creio que é disso que ele está falando. Ele está falando sobre as bases da igreja. Em segundo lugar, havia uma pedra angular que era colocada numa esquina da construção e que ela tinha como base a estabilização e a união das 2 paredes. Poderia ser essa, mas eu sou da opinião agora, que já mudei de ideia sobre o assunto, que ele se referia aqui à pedra que se colocava no mais profundo da terra, sobre a qual iria se construir um edifício. Na linguagem de hoje, se colocaria essa pedra angular, e em cima dessa pedra angular vinha o baldrame para depois a edificação. Para você ter uma ideia, quando os muros de Jerusalém foram construídos,
uma das pedras angulares que foi usada ali para manter a segurança e estabilidade daquele muro, é uma pedra que tinha 30 metros de comprimento por 4 metros de largura e 3 de espessura. Alguns calculam que essa pedra tem 1.800 toneladas. Na base da construção, ainda abaixo da fundação, tem uma pedra angular. E aqui nós percebemos que existe uma pedra angular que sustenta a igreja. E essa pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vemos uma resposta do Senhor Jesus à palavra de Pedro, em que ele disse: eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sobre esta pedra, entendo aqui que o Senhor Jesus estava dizendo: Pedro, tu és Pedro. O nome dele significava pedra, uma pedra pequena, e aí ele diz: sobre esta pedra, essa pedra angular é o Senhor Jesus. Poderia ele estar falando naquele momento dele mesmo, ou da declaração que Pedro tinha acabado de fazer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre essa declaração, essa igreja é edificada. Então, uma igreja do Senhor Jesus Cristo só existe quando ela tem na base, lá abaixo da fundação dela, o reconhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Fora isso, não é igreja. Pode ser um grupo que compartilha dos valores morais. Pode ser um grupo que tenha boas intenções sociais. Uma igreja tem na base dela, abaixo de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho tido a oportunidade de visitar alguns lugares e ver algumas das coisas que são chamadas igrejas. Alguns de vocês conhecem o Domo de Firenze. Obra magnífica. O que os arquitetos imaginaram? Os artesãos puderam fazer naquela cidade com o jogo de mármores diferentes na sua construção. No meu caso, só olhar para uma porta dela, um detalhe do batistério dela, eu fico encantado. Mas isso não é a igreja. Não é nenhum prédio. Aquilo é um monumento. É um ponto turístico, mas não é igreja. Da mesma maneira, tenho ido a alguns lugares e tenho ouvido mensagens em igrejas que reúnem milhares de pessoas. E a mensagem do Senhor Jesus Cristo está absolutamente à parte. Isso não é igreja. Pode chamar de clube, do que for, mas isso não é uma igreja. Uma igreja tem como base, lá embaixo, o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja existe a partir dessa fundação. Por vezes tenho ouvido mensagens até onde minha paciência aguenta, em que a promessa é que você pode enriquecer, que você não vai ter problema com enfermidade. Isso não é a mensagem das Escrituras. Isso não é igreja. Mas lá na base e na fundação dessa igreja, além dessa pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, o texto nos diz ainda no versículo 20, veja: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Acima dessa pedra angular que está lá na base, garantindo a estabilidade de tudo, há a construção de um baldrame. Essa base aqui, ele diz, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que seria isso? É basicamente aquilo que os apóstolos e os profetas ensinaram. Há uma boa discussão entre vários teólogos sobre que profetas seriam isso. Os apóstolos é fácil, é só pegarmos, são aqueles 12 apóstolos que o Senhor chamou.
Mas há uma discussão, que profetas são esses? Eu creio, mais para frente, ao longo do estudo da carta aos Efésios, vai ficar claro para você que os profetas a que ele se refere nessa carta não poderiam ser os profetas do Antigo Testamento, porque esses profetas falaram sobre a igreja. E os profetas do Antigo Testamento não entendiam, não viam a ideia da igreja. Foi um mistério ao longo dos séculos. Há profetas, então, eram personagens, pessoas que Deus levantou naquele tempo, quando a igreja começou, quando não tinham ainda a escritura para eles. Algumas pessoas que Deus levantou para trazer revelações e mensagens para aquele início da igreja. O ensino desses apóstolos e profetas, apresentados nas escrituras, eles formam a base, o alicerce, o fundamento da igreja. Além de o tema central da igreja ser o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deu um fundamento, um alicerce, que é o ensino que os apóstolos, inspirados por Deus, nos trouxeram, nos entregam nas Escrituras. Creio que um texto das Escrituras de João capítulo 14, compõe-se, e é identificado por mim como um dos textos mais agredidos pela interpretação contemporânea do que ele significa. Veja, o texto diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa passagem tem sido, creio, erroneamente usada para descrever o seguinte: você tem que evangelizar alguém? Olha, tenha essa certeza, o Consolador, o Espírito Santo, vai lembrar você do que você tem que falar. Lembrar do quê? Eu entendo que essa mensagem aqui era uma mensagem específica àqueles apóstolos que estavam andando com o Senhor. Aqui é uma profecia de que aqueles apóstolos teriam a função de lembrar o que Jesus tinha ensinado, registrar o que Jesus tinha ensinado e passar para a igreja. Por isso ele diz: eu vou lembrar vocês do que eu disse para vocês. Apóstolos e profetas foram essas figuras que Deus escolheu, chamou, separou para trazer a revelação dele para nós. Então, uma igreja verdadeira, além de ter como base a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Cristo, Filho de Deus vivo, que veio em forma humana, viveu entre nós, morreu naquela cruz pagando os nossos pecados, foi ressuscitado ao terceiro dia, subiu aos céus. Essa é a questão mais básica. E o alicerce que nos rege é o que os apóstolos ensinaram. O tempo não torna caduco o que os apóstolos ensinaram. Se nós tiramos o que os apóstolos ensinaram e colocamos dentro do conceito de igreja outras ideias que não são as ideias ensinadas pelos apóstolos e pelos profetas, isso não é igreja. Nós vivemos em dias em que há tremenda facilidade de se discutir teologia. Vários são os nomes daqueles que são conhecidos como teólogos do nosso país, que estão discutindo uma série de coisas. E o que me impressiona, sendo conservador, pelo menos 90%, com segurança, dos argumentos que são usados nesses debates teológicos, nessa mídia social, não tem nada a ver com o que as Escrituras falam, não tem nada a ver com o que os apóstolos falam, não tem nada a ver com o registro das Escrituras. Isso não é igreja. À luz de Efésios, nós identificamos aqui, temos que fechar com isso aqui, é que uma igreja verdadeira, ela está concentrada e baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja verdadeira, ela está absolutamente respaldada no ensino que os apóstolos trouxeram. Então, essa é a primeira particularidade que eu quero chamar a sua atenção. Você tem que registrar isso, porque um monte de ideias sobre igreja aparece a cada dia.
Igreja é a nova sociedade, na figura aqui de um edifício, construída sobre o ensino dos apóstolos e esses, mensagem central, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para uma segunda particularidade. A segunda particularidade é a formação dessa igreja. E aqui, eu pretendo, justamente falar sobre e nós. Porque, já falei, não é esse prédio. A igreja somos nós. Veja que ele diz no versículo 20, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então vamos pensar aqui, foi colocada uma pedra como base angular, que é o Senhor Jesus Cristo. O ensino dos apóstolos foi colocado sobre essa pedra, e estabelecido essa fundação desse prédio, dessa igreja, dessa nova sociedade. Agora aqueles que creem são colocados ali, formando esse prédio. Então, quando alguém entende do Evangelho e se converte, ele é colocado no prédio. É o tijolinho, é um bloco, é uma pedra. E o prédio começou a ser edificado a partir do fundamento que foi estabelecido por aqueles a quem a mensagem alcançou e que creram, e no ato de crer, eles foram inseridos no corpo de Cristo, inseridos nesse edifício, parte desse templo, integrantes dessa nova sociedade, que Deus aqui chama de igreja. Então todo mundo que crê, é como uma nova pedra que é inserida, formando as paredes desse templo, desse novo edifício. Alguém, de alguma maneira, falou do Evangelho para você e você creu. Lá em Roraima, onde temos, por exemplo, o Curte como missionário, ao ensinar para os Yanomamis, eles puderam ouvir essa mensagem e eles creram. No ato de crer, essa pessoa se tornou membro dessa nova sociedade. É uma pedrinha colocada na formação desse edifício, que tem um desenvolvimento dinâmico. O prédio não está acabado. No trabalho lá com o Reinaldo, lá no sertão, na medida que se prega o Evangelho e aquele sertanejo se converte, mais uma pedra é colocada. A igreja vai sendo edificada, e você percebe aqui, não é que alguém se insere ou se coloca na igreja, ele sofre ação. No ato, quando você creu em Cristo, o Espírito de Deus o encaixou nesse prédio, você é parte desse prédio. E não é somente colocado para edificar o prédio. Veja, no versículo 21 ele diz, no qual todo edifício é ajustado. Além de edificado, o Senhor trabalha para que as pessoas se ajustem. Vamos lembrar aqui, nos tempos antigos, judeus e gentios estavam vivendo uma inimizade, adversidade, desprezo, desdém um pelo outro, e ambos foram alcançados, e agora são inseridos como parte de uma nova sociedade. Ou como na figura que Paulo emprega aqui, nós somos um edifício, a mensagem do Senhor Jesus na base, o fundamento dos apóstolos é o nosso alicerce. E agora cada um que vai crendo é colocado no templo, independentemente das suas características humanas. Pode ser uma origem étnica diferente, e aqui nós temos descendentes de índios, de portugueses, de franceses, alemães, e assim vai. Com vários aspectos culturais diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Quem sabe você pode olhar para o seu lado, um pouquinho mais distante, identificar alguém com quem você não tem grande simpatia. Você talvez fale assim, nossa, essa pessoa fala pra caramba. Eu tenho até medo de perguntar se está tudo bem, porque ela vai falar uns 10 minutos. Prefiro, oi, bom.
Outras pessoas você talvez classifique como chato. Outra pessoa de difícil trato. Você pode classificar até alguns aqui como tranqueira. Agora entenda uma coisa. Uma vez que qualquer um desses creu no Senhor Jesus Cristo, foi colocado no mesmo corpo, nessa mesma sociedade, nesse edifício. Nós compartilhamos essa cidadania, independentemente das nossas diferenças. E Deus, quem faz isso, Ele não só cuida de sermos colocados, como Ele tem a preocupação e age para que nós sejamos bem ajustados. Não é que existe aqui uma mensagem para que a gente faça um trabalho para a gente se tornar ter unidade entre nós. Não, aqui quando diz e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, significa o seguinte: não tem duas igrejas. Nós não precisamos nos unir, nós já fomos constituídos um só. Nós podemos até afetar com a nossa conduta essa unidade. Mas isso é assunto a partir do capítulo 4, versículo 1. Você pode falar, eu sei que em Campinas existe a primeira igreja batista, a segunda igreja batista, e assim vai. Deixe-me dizer-lhe, essas igrejas podem surgir por diversos motivos. Quaisquer igrejas, inclusive essa. Elas existem porque os irmãos resolveram fazer surgir uma igreja num outro lugar onde não tinha. Ou porque numa briga interna acabaram começando uma igreja em outro lugar. Isso a gente vai encontrar inclusive dentro das Escrituras. Agora entenda, essas expressões locais e temporais, elas podem e devem ser expressões da única e verdadeira igreja que reúne todos aqueles que creram no Senhor Jesus de todos os tempos e de todos os lugares, que podem ter expressões em lugares diferentes, em tempo diferente, mas só tem uma igreja. Todo mundo que creu é o tijolinho, é o bloco, é a pedra que é colocada construindo o novo templo. Então vejam, a primeira particularidade nós vimos é que a igreja, ela está construída sobre a base que é o Senhor Jesus Cristo e sobre o ensino dos apóstolos. Qualquer coisa diferente disso, isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um prédio que a gente possa edificar. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a soma de todos aqueles que, quando creem, são enxertados pelo Espírito de Deus nesse templo único que Deus está construindo. Nesse prédio único que Deus está construindo. Aqui estamos nós. Lá na base tem o Senhor Jesus. Como alicerce tem o ensino dos apóstolos. Essa é a referência máxima para nós. Acima disso, estamos sendo inseridos como aqueles que creem, compondo esse prédio. Mas para quê? Qual é a função desse prédio? Qual é o propósito de Deus? Quando nós nos reunimos, nós sabemos quem nós somos e para que nós somos. Veja, no versículo 21, novamente ele reafirma essa questão da unidade, dizendo: nele somos firmemente unidos. A igreja que o Senhor constituiu, ela está firmemente unida. Agora ele diz aqui, constituindo um templo santo para o Senhor. O que é isso? Os gregos tinham duas palavras para descrever templo. Uma das palavras era a palavra hieron. Dentro da palavra hieron, se poderia descrever um templo
de uma perspectiva mais abrangente. Por exemplo, no caso do Templo de Jerusalém, ele estava construído em parte de uma plataforma de 132 mil metros quadrados. O Monte Sião foi usado como aterro para construir essa plataforma por Herodes. Aquele conjunto todo era o Hieron, era o templo. Entretanto, quando ele usa a palavra para templo aqui, ele não usa a palavra Hieron, mas ele usa a palavra naos. Alguns de vocês, talvez, com experiência em igrejas mais tradicionais, podem ter ouvido a palavra a nave do templo, certo? Se referindo a uma parte central do templo. A nave equivale, de certa maneira, a anaos, que é a palavra que é empregada aqui. Anaos era bem diferente do conceito de infraestrutura geral. A palavra aqui era empregada para descrever o lugar onde Deus estava. Um judeu que lesse isso, entendia isso perfeitamente. Porque, apesar de ter essa plataforma enorme de 132 mil metros quadrados, tinha o templo, e dentro desse templo tinha o Santíssimo Lugar. Ali era Naós. E ao escrever os Efésios, certamente os Efésios entendiam essa mensagem, não pelo que conheciam do templo de Jerusalém, mas pelo que conheciam do templo de Diana dos Efésios, lá entre eles. Que tinha a Naós, a parte mais íntima, onde Diana estaria. É essa palavra que Paulo emprega aqui para descrever o edifício que está sendo construído, e você e eu somos pedrinhas que são acrescentadas. Esse edifício é a Naós. É o lugar íntimo do templo, onde Deus se apresentava, onde Deus se manifestava. Essas paredes não formam o templo do Senhor. Nós formamos o templo do Senhor. Há o Senhor Jesus na base. Há o ensino dos apóstolos como alicerce. Mas na medida em que nós ouvimos a mensagem e cremos nessa mensagem, esse prédio vai subindo, e esse prédio é o lugar onde Deus habita. Ele especifica mais ainda, quando ele chega no versículo 22 e diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para serem para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, mais especificamente aqui, ele vai empregar a ideia de morada de Deus. Quando a mensagem do Senhor Jesus Cristo é pregada, entendida e crida. As Escrituras nos falam, e vimos em parte isso quando estudamos o capítulo 1, versículos 13 e 14, o Espírito de Deus é dado para nós, Ele vem morar em nós, Ele é penhor, Ele é garantia, Ele habita em nós. Não sei se você já viveu a realidade, a experiência de alguém perguntar para você: onde é que está o seu Deus? Eu quero ver o seu Deus, onde é que está o seu Deus? Em tese, eu gostaria de dizer o seguinte: a resposta que um cristão genuíno pode dar é o seguinte: olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Porque a presença do Espírito de Deus no meio da vida de uma pessoa, e aqui a ênfase é na comunidade como um todo, vai fazer uma mudança que está em completo contraste com o que é a sociedade humana. E uma vez que há o Espírito de Deus lá, a morada de Deus lá, fica evidente na vida dessa pessoa que há um outro governo nessa vida. Há uma outra ação nessa vida.
Então, em tese, eu diria, nós deveríamos dizer: você quer ver o meu Deus? Olha para a minha vida. Porque a igreja foi constituída dessa maneira. Quando você creu, você foi inserido nesse prédio. Você foi inserido nessa nova sociedade. O conteúdo desse prédio é a morada de Deus ali. É Deus quem está ali. E o fato de Deus estar ali, isso faz toda a diferença. Se não faz toda a diferença, nós vamos perceber isso a partir do capítulo 4. Mas nós precisamos entender o projeto de Deus antes. O projeto de Deus envolve justamente isso. Nós somos o povo resgatados. E considerando da perspectiva de um edifício, nós somos o edifício construído sobre o Senhor Jesus Cristo, cujo alicerce é o ensino dos apóstolos. E o povo que crê nessa mensagem, eles são as paredes que estão sendo levantadas para a habitação de Deus. Eles são o templo do Senhor. Que edifício! Seguramente, você já tem viajado o suficiente ou visto o suficiente para ter grandes admirações por projetos arquitetônicos. Isso é uma coisa que me encanta. Eu não tenho nenhuma vocação para ser arquiteto ou artista. Mas, em várias circunstâncias, eu fico babando pelo trabalho desses. Quando você olha, por exemplo, no caso, o castelo, o château de Amboise, na França. Você olha esse projeto, como ele foi imaginado, como ele foi construído, eu acho fantástico. Olhar para uma sala do castelo de Windsor e perceber a habilidade com que se trabalha com pedras, com madeiras, com tapetes, isso me fascina. Herodes, o grande construtor, ele construiu esse prédio que é o palácio dele em Jerusalém. E de fato, esse prédio não existe mais, mas temos maquetes que mostram exatamente como ele era. E olhando para pedaços de outros castelos, outros palácios que ele construiu na sua vida, e ele era visto mesmo por Roma como um grande construtor, nós vamos, que coisa fantástica! Como é que 2000 anos atrás podia se construir uma obra tão fantástica, fosse em termos arquitetônicos, fosse em termos de decoração, com suas paredes pintadas como eram pintadas. Você pode se maravilhar com a construção do Coliseu. Já se foram 2000 anos, e ainda que bastante sofrido, está lá o prédio. Mas sabe, por mais que nos maravilhemos de prédios diversos que estão sendo construídos ou foram construídos ao longo da história, nenhum projeto me fascina mais do que a igreja do Senhor. O edifício que Deus está montando é um templo para Ele, como Ele diz no versículo 21, constituindo um templo santo para o Senhor. Como Ele diz no versículo 22, é a morada de Deus. Cá estamos nós, pessoas das origens mais diversas, personalidades mais diversas, valores mais diversos, alguns simpáticos, outros não, alguns extremamente pessoais, outros só pensam em termos de números. Com todas essas nossas diferenças, e apesar de estarmos já, de antemão, condenados à ira de Deus, fomos resgatados por Deus, e as pessoas das mais diferentes origens foram sendo montadas num projeto fantástico de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de uma igreja local. Igrejas locais podem ser expressão disso, ou não. As pessoas que estão dentro de uma igreja local, que tiveram efetivamente uma genuína experiência com o Senhor Jesus Cristo, fazem parte do prédio dessa igreja absoluta, a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Mas aqueles que ainda não creram não fazem parte. Podem ser parte da igreja, podem cantar aqui, podem tocar aqui, podem pregar aqui. Se ainda não teve experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo, ainda não é igreja dele. Esse projeto é o projeto maior. Nós não fomos chamados para alguma coisa, a gente brincar de igreja. Nós fomos chamados, salvos, resgatados e inseridos para um projeto que tem dimensões cósmicas, que abrange toda a história da humanidade e que vai provar da presença, da realidade de ser morada de Deus. Você não pode deixar seu pensamento sobre igreja ser contaminado, distorcido pelo que é chamado de igreja nos nossos dias, quando não tem a base, que é o Senhor Jesus Cristo, nem o alicerce, que é o ensino dos apóstolos. Nós precisamos sim nos voltar para esse projeto de igreja que é apresentado aqui, e falar, é disso que eu sou parte, e é atrás disso que eu quero viver esse projeto de Deus. Enquanto você está aqui com a gente, é aqui que nós vamos viver isso. E por razões que sejam, você se mudou e foi para outro lugar, é lá que você vai perseguir isso. Um grupo estimulado pelo que Deus idealizou, pelo que Deus tem realizado, e você como parte dessa construção que é a morada de Deus. Que seja isso que permeie seu pensamento, que seja isso que alinhe, que sintonize sua mentalidade sobre a igreja. É esse projeto idealizado por Deus, baseado no Senhor Jesus Cristo, alicerçado pelo ensino dos apóstolos, e nós das mais diversas fontes. Somos as pedrinhas que estão sendo colocadas e formando esse edifício, que tem por função a morada de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra, e em contraste com o que a gente pode ver hoje, o que é chamado de igreja, nós sejamos nutridos, alinhados, definidos em função do que a Tua Palavra revela sobre o Teu projeto. Ó Pai Celestial, faz-nos ver a glória desse projeto, desse edifício, desse templo, do qual o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte. Sabendo que a grande glória está no fundamento e está no morador desse prédio. Ó Pai bondoso, edifica-nos como Tua igreja, conforme os padrões da Tua Palavra, conforme os ideais que o levou a constituir a igreja. Esclarece-nos, ó Pai, motiva-nos, fascina os nossos olhos pelaquilo que é o Teu projeto, é o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.